O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu uma punição adequada para evitar que uma nova tentativa de golpe de Estado tramada pela extrema-direita se repita no país. Durante uma palestra ao Banco BTG, Barroso reforçou que a impunidade alimenta novas investidas contra a democracia. Acho que o país acalmou do ponto de vista institucional, do ponto de vista das relações entre os poderes. Existem as fricções normais de todas as democracias. Na perspectiva do Supremo, nós ainda enfrentamos as circunstâncias que advêm dos julgamentos do 8 de janeiro, que ainda, de certa maneira, trazem um certo dissenso na sociedade. A visão no Supremo Tribunal Federal é que não punir adequadamente esses crimes é um incentivo para que se repita e que, portanto, quem perder da próxima vez achar que pode fazer a mesma coisa. Portanto, nós precisamos encerrar o ciclo da história brasileira em que a quebra da legalidade constitucional fazia parte da rotina, como sempre foi na vida brasileira. Então, sob a Constituição de 1988, nós temos 36 anos de estabilidade institucional, não se deve desprezar isso, e nós, toda a nossa geração, minha, do Nelson, que conviveu com a ditadura, tem muito apreço pela preservação da democracia. O ministro classificou a denúncia contra Bolsonaro e seus 33 comparsas como estarrecedora. Para ele, o plano antidemocrático dos bolsonaristas é um retrocesso que nos leva de volta à escuridão da ditadura militar. Também causa algum grau de tensão política no país a investigação, e agora já com denúncia oferecida, sobre uma aparentemente estarrecedora articulação para um golpe de Estado, como se estivéssemos voltando à década de 60 com golpes militares, e, portanto, também é um julgamento que traz algum grau de preocupação pelas dificuldades de uma pacificação que eu acho que é necessária no Brasil. O presidente do STF detalhou os próximos passos até a possível condenação dos golpistas. Um processo penal, uma ação penal, só vai para o plenário do Supremo com os 11 ministros se a turma deliberar remeter esse processo para o plenário. Portanto, nesse momento, a denúncia contra essas 33 ou 34 pessoas que foi formulada pelo Procurador-Geral da República vai ser apreciada pela turma, a menos que a turma delibere remeter para o plenário. E aí é uma questão de se discutir se deve tratar esse caso diferentemente do que se tratam todos os casos ou com normalidade. O prazo de defesa prévia está aberto, vai ser apresentada a defesa por cada um dos advogados, e aí vai haver julgamento. Eu, se for na turma, nem vou participar, se for para o plenário, devo participar, mas na minha visão, Nelson, como você foi juiz muitos anos, processo penal é prova. Se tem prova, condena, se não tem prova, absolve. Portanto, é preciso examinar as provas. A gente não deve se pautar pelo que diz a imprensa ou pelo que dizem as opiniões políticas. Enquanto Bolsonaro implora por anistia e seus advogados tentam em vão tirar Cristiano Zanin e Flávio Dino do julgamento, Barroso afirmou que não há como deixar de julgar uma articulação de golpe. Mas o nosso papel é julgar e, portanto, não há como deixar de julgar uma articulação de golpe que aparentemente envolvia até planejamento de assassinatos. Bolsonaro foi denunciado por 5 crimes, entre eles de liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Dias antes, Barroso alertou sobre o crescimento do populismo autoritário, que oferece sérios riscos à democracia. Para ele, o extremismo de direita é o que mais preocupa. Sua declaração aconteceu durante o Seminário Internacional Brasil-Alemanha na ESMPU. O mundo está assistindo uma onda de populismo autoritário, anti-institucional e antipluralista que oferece sérios riscos à democracia em diferentes partes do mundo, normalmente processos liderados por líderes carismáticos que manipulam medos, desejos, apreensões das pessoas e oferecem soluções fáceis e geralmente erradas para problemas complexos. Atualmente é o extremismo de direita que preocupa as democracias no mundo. Muito obrigado. De uma maneira geral.
O ministro denunciou a hipocrisia deles, que se vendem como pura e decente, enquanto atacam a democracia principalmente através de fake news. A marca registrada do populismo autoritário é, além da eleição de inimigos, a divisão da sociedade em nós e eles. Nós, as pessoas puras, decentes e conservadoras, e eles, as elites cosmopolitas e liberais e corrompidas. O populismo autoritário flui pelos desvãos da democracia, pelas promessas não cumpridas de prosperidade e de igualdade de oportunidades para todos. Há muitas razões para esse fenômeno, nós não vamos ter tempo de explorá-las em maior detalhe, mas o populismo autoritário geralmente adota como estratégia a comunicação direta com os seus apoiadores, mais recentemente por via das mídias sociais. Em segundo lugar, pelo bypass ou cooptação das instituições intermediárias, como são a imprensa, a sociedade civil, a universidade, de uma maneira geral. E, em terceiro lugar, em boa parte do mundo, com ataques às Supremas Cortes e a todas as instituições não majoritárias que têm por papel limitar precisamente o poder político majoritário. E em quase todos os países em que se implantou, o populismo autoritário utilizou como ferramentas a utilização das mídias sociais, das plataformas digitais para a disseminação de desinformação, de mentiras deliberadas, de teorias conspiratórias. Expondo toda a sujeira bolsonarista, o ministro comentou sobre o risco que a democracia brasileira enfrentou com a politização das Forças Armadas, ataques ao Supremo e a disseminação de mentiras sobre as urnas eletrônicas. O Brasil, como nós sabemos, também enfrentou dificuldades nessa área. E vivemos um contexto de grande risco democrático com politização das Forças Armadas, glorificação do período da ditadura militar, ataques diretos ao Supremo e aos seus ministros, ataques à imprensa e aos jornalistas, tentativa de desmoralizar o sistema eleitoral, que é extremamente confiável, requerimento de impeachment de ministro do Supremo, recusa em reconhecer a vitória do candidato vencedor, apoio a acampamentos golpistas na porta dos quartéis, invasão da sede dos três poderes e ainda em investigação, com recente denúncia do Procurador-Geral da República, uma aparente articulação para um golpe de Estado, o que ainda precisa ser julgado à luz das provas que forem apresentadas. Eu estou relatando fatos, não estou emitindo nenhuma opinião. São fatos objetivamente documentados.